Hoje o vídeo é para entregar o ouro para vocês. Não o ouro da colher, que não é de ouro, né, galera? Mas o ouro da minha receita. Essa aqui, ó, essa coisa deliciosa, cremosa, brilhante, é a nossa ganache de capim santo, de erva cidreira. Ela é colorida com a própria folha, ou seja, a cor é do próprio suco da cidreira, e é o carro-chefe da nossa loja de bolos. Vou ensinar o ponto exato que eu gosto dela para fazer bolo e vou cobrir esse bolinho aqui, ó, de limão siciliano, leve e gostoso. Tudo receita que eu uso aqui na Bolo de Mesa. Se você quer aprender, fica com a gente que vai começar agora. Tudo prontinho aqui para eu compartilhar com vocês. Uma das receitas mais vendidas aqui da minha loja. O bolo com cobertura de capim santo. Aqui a gente chama ganache de cidreira. Vou explicar a diferença entre uma trufa e uma ganache, vou explicar como tirar o extrato do suco dessa, no caso dessa erva, né, desse chá, que é uma planta, uma folha, na verdade, mas a gente fala erva aromática, né, como um aromatizante que a gente saboriza doces, a gente pode usar como chá, a gente pode usar para um monte de... Tem até carne cozida com cidreira, é uma delícia também. É que a gente não tem o costume de usar na nossa alimentação, mas na cozinha tailandesa usa e é muito, muito, muito bom. Vou compartilhar com vocês então essa receita e também a de um bolo. O bolo que mais combina com essa ganache são os bolos cítricos, não é um só. São laranja, limão, bolo branco. Eles destacam, ou pelo menos não escondem o sabor da cidreira. Eu não acho que combina tanto quando é um bolo que chocolate ou outra coisa, mas aqui na loja funciona assim, o cliente entra, escolhe a massa ali na vitrine, que foi feita hoje, a gente só trabalha com bolo fresco, ele escolhe a massa dele e as coberturas estão numa bancada atrás das meninas. Ele escolhe a cobertura que ele quer e elas cobrem na hora para ele. Então é o cliente que escolhe o bolo com a cobertura. É o que eu sempre falo. Todos combinam. É ruim chocolate com trufa de chocolate branco e cidreira? Imagina, é delicioso. Mas os bolos cítricos são os que mais combinam e eu vou compartilhar com vocês uma receita, portanto, de bolo de limão siciliano. Vamos começar pelo bolo, porque daí a gente vai deixar esse bolo assando. Enquanto ele assa, eu vou preparar a ganache com vocês e falar um pouquinho mais dela. Afinal de contas, na inspiração da primavera, a minha ideia é usar ervas, flores, chás frescos. Então eu vou ensinar para vocês como aromatizar uma ganache com ervas frescas. E na verdade, você vai poder aromatizar com diversos outros tipos de líquido, tá bom? Vai ser útil essa dica para qualquer tipo de ganache de chocolate branco que você esteja fazendo. Começando então pelos ingredientes do bolo. Para o bolo, a gente vai fazer uma receita de um bolo só. O bolo que eu uso é essa forma aqui. É uma forma que eu chamo de forma M, porque aqui na loja eu tenho uma menor, que é a P, e uma maior, que é a G. Ela dá 500 gramas de massa. Essa receita minha dá uns 460, 470 gramas de massa. Dá um bolo médio, bem bonito, bem grande. A gente vai usar então essa forma. Ela tem 18 de diâmetro e 7 de altura, caso vocês queiram saber que tamanho de forma eu estou usando. Gente, ela não é uma forma gigantesca. Se você está fazendo em assadeira retangular na sua casa, vai ser a assadeira pequena. Se você quer fazer a média, dobra a receita, beleza? Faz ela dobrada. Então, a gente vai separar os ingredientes. Eu já vou mostrar para vocês e fazer junto com vocês a receita. Hoje não temos muitas delongas, mas falta separar dois ingredientes. A gente vai usar raspinha de limão, 5 gramas. Então aqui tá o limão já lavado e seco. Gente, muito importante aqui quando você tirar a raspinha, não ralar a parte branca do limão. O produto que você fizer com a parte branca da fruta cítrica, seja qualquer tipo de limão, seja limão siciliano ou limão Tahiti, fica incomível, tá? É incomível mesmo. O limão siciliano, que é o mais suave de todos, quando tá bem maduro, ele quase é doce, né? Ele quase perde aquela acidez forte dele. Ele é o que menos fica prejudicado quando a gente ralando essa parte branca, mas os outros ficam incomível. Além do limão, a gente vai usar o suco do limão, já vou tirar, e usaremos também 70 gramas de polpa de laranja. E aí eu tenho uma dica legal para vocês. Hoje a gente preparou o bolo, então eu já usei laranja, guardei essa meia. Se precisar de mais, eu abro mais uma. É laranja pera, laranja comum. Poderia ser qualquer laranja. Essa polpa vai ajudar a dar textura e sabor na massa, mas o maior responsável por todo o sabor desse bolo é a raspinha do limão. Atenção, a raspinha, não é o suco do limão, tá? É a raspinha.
Aí, voltando na laranja, portanto, como ela não é a principal responsável pelo sabor, você pode usar qualquer tipo de laranja, tá? Eu tô usando laranja pera, que é a que eu faço o bolo de laranja aqui da loja. Poderia ser laranja Bahia, laranja que você tiver em casa. A minha grande dica é, para não precisar descascar, gente, a gente faz muito bolo aqui. Quando faz bolo de frutas cítricas, tem que descascar várias laranjas, tirar a semente, tirar a parte branca. Eu acabei de falar para vocês que a parte branca amarga, não é só do limão, da laranja também. Então, para facilitar a vida, o que a gente faz? As laranjas também já são lavadas e guardadas limpas quando vem do Ceasa, tá? Porque lá fica num saco no chão, né? Como qualquer mercado, né? A gente chega, lava as frutas, seca e daí guarda. Corta a sua fruta em 4 e aí você tira a casca como eu tirei aqui na mão, ó. Tira a casca primeiro. Pega a pontinha, ó. E puxa. Sai tudo, gente. Depois que você fez isso, você vem com uma faquinha afiadinha. Essa aqui não tá super afiadinha. E aí você tira aqui, ó, todas as sementes e qualquer partezinha branca que essa fruta tenha. Não pode colocar isso daqui para bater. Isso aqui ajuda muito o bolo a amargar e a gente não quer que ele amargue. Ótimo, aqui já não tinha, beleza? Agora eu vou ligar a balança e vou ver se a gente atinge as 70 gramas. 62 gramas. Dá para fazer com essa quantidade. Eu não vou abrir uma laranja por causa de 8 gramas, tá bom? Então, ficou 62 gramas de laranja. O último ingrediente que a gente precisa agora é o suco do limão. Eu vou usar 15 gramas, 15 ml. Gente, grama e ml é o seguinte, é claro que a densidade do líquido é diferente, e aí cada líquido tem uma densidade, mas no geral é próximo de 1 para 1, ou seja, se a gente tem, sei lá, 100 ml, é mais ou menos 100 gramas. No caso do suco ainda mais um suco de limão, que não tem nenhuma outra textura. Então eu vou só já deixar a peneira aqui para peneirar o suco e vou tirar espremendo mesmo, já que é bem pouquinho que eu vou tirar. Se fosse grande quantidade, eu usaria o espremedor, beleza? Ó, passou um pouquinho, deu 19 gramas, não tem problema nenhum. Eu vou colocar esse suquinho junto com a raspa do limão. Agora bora começar. Se você não tem liquidificador, eu já vou te adiantando que sim, você pode bater tudo isso na mão. Como eu tenho, eu vou facilitar minha vida. Eu vou quebrar os 2 ovos. Sim, aqui a gente tem uma granja que a gente recebe os ovos semanalmente frescos. Eu nunca pego o ovo estragado. Gente, quando eu falo nunca, é nunca mesmo. Eu uso por volta de 500 ovos por semana e a gente passa 5 anos sem pegar um ovo estragado. Então eu não tenho medo de quebrar diretamente no liquidificador e isso agiliza muito o nosso processo. 20 ml de leite de coco. Deixa eu pegar aqui a espátula. Ó, é pouco, gente, mas esse leite, ele ajuda a dar uma textura no bolo. Eu uso leite de coco porque ele é sem lactose. Ah, e aí tem uma coisa importante, o bolo é sem lactose, o conjunto da obra não, porque a nossa trufa vai ser com chocolate branco, mas esse bolo é sem lactose. Então se você tem alguma intolerância ou conhece alguém que tem, pode preparar esse bolo para essa pessoa, que vai ficar maravilhoso, você vai ver. São 50 gramas de óleo, eu uso óleo de soja mesmo, poderia ser óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho, o óleo que você preferir. Poderia ser manteiga? Poderia. De novo, se fosse manteiga não seria sem lactose, por isso que eu opto por óleo vegetal. Se você quiser pode ser óleo de coco também, vai ficar perfeito, fica mais nobre e ele não vai dar sabor porque é muito pouco que a gente usa. 120 gramas de açúcar, açúcar refinado comum, são 5 gramas de casquinha de limão com 15 gramas, né, tá na receita de suco, mas caiu um pouquinho mais, deu 19, gente, 4 gramas, 4 ml. De líquido a mais não vai fazer diferença nenhuma, relaxa, tá tudo certo. E aí a polpa da laranja são 70 gramas, deu 62, não tem problema também. Um pouco a mais, um pouco a menos, não tem problema. E aí sim, eu vou bater tudo isso. Se você estivesse fazendo manualmente, você teria que usar só suco da sua laranja e você não poderia bater a polpa. Com a polpa fica mais rico, eu prefiro. Vamos bater tudo isso por 3 minutinhos. Depois a gente vai para a mão ou para a batedeira, beleza? Que é para misturar a farinha. Parte líquida do bolo com açúcar batida e aí agora vai a farinha. Essa hora, gente, vou pegar até aqui
o bowl da batedeira e vou fazer conversando com vocês. Sim, você pode bater na mão. Tem muita gente que não tem batedeira. Quando a gente está fazendo para uma linha profissional, é importante você ter. Para esse tipo de produto, não precisa ser uma batedeira planetária, que é essa que gira o globo, né? Em órbita. Não precisa. A gente pode ter uma batedeirinha comum, eu chamo de cirandinha, não sei como é que você chama, aquela que tem os dois batedores assim, que só giram em si e ficam parados, é a gente que mexe com o braço. Pode ser aquela batedeira, às vezes ela tem um pé, mas de toda forma ela bate e fica parada, é você que tem que girar a bacia. Esse tipo de massa é só bater, ao bater é um pouco para airar e um pouco para misturar. Mas tem que bater. Se você for fazer na mão, uns 3 ou 4 minutinhos na batedeira de 2 a 3. É importante bater um tanto para que a farinha bata bem, desenvolva a quantidade certa de glúten que você precisa para essa receita crescer, ficar fofa e estável. Sim, você precisa de glúten nela, tá? Ó, eu vou misturar aqui para poder a farinha não voar para todo lado na hora que eu ligar a batedeira. Eu gosto de desgrudar bem aqui dos cantinhos do bowl. E tá pronto. Então, 2 ou 3 minutinhos no liquidificador. Enquanto ele bate na batedeira, obrigada. Enquanto ele bate, eu vou untar a forma com o meu desmoldante. Aqui eu uso um desmoldante de cera de abelha, mas você pode untar com manteiga ou com qualquer gordura. Lembrando que se for sem lactose, unte com algum óleo vegetal ou óleo de coco e não com manteiga, né, gente? Aí acho que é óbvio, né, pra quem vai fazer sem lactose. Bora bater? Bom, passados 3 minutinhos, eu acabei não untando a forma, eu vou untar agora conversando com vocês. Mas ó, faltou o fermento. Não faltou. Ele entra no final. Gente, pelo amor de Deus! Fermento químico não pode bater em excesso, senão ele usa toda a capacidade de aeração dele batendo aqui com você na sua massa crua. E na hora que ele estiver no forno, que ele terminar de reagir com um calor e soltar mais ainda bolhas e formar mais ainda gás carbônico, e essas bolhas que são a fofura da sua massa vão ficar presas quando estiver assando. Mas aqui não, aqui ele vai reagir, ele vai soltar bolhas e as bolhas vão embora e você perde elas. Então o fermento químico entra no final. Ou você bate assim com a mão, enquanto você está conversando com alguém, como eu com vocês agora, ou você põe para bater na batedeira. Sim, pode bater na batedeira 30 segundos, a no máximo 1 minuto. Mais do que isso, não pode. Incorpore isso para a sua vida, como regra, para o seu ser confeiteiro. Eu não vou bater em excesso o fermento químico, porque ele reage com a água, com o líquido e com o calor. E com essas duas coisas juntas, ele vai fervendo, soltando gás carbônico. E se eu não estou assando, ou seja, se a minha massa está assim, ó, crua, essas bolhas lindas que ele forma vão estourar na superfície da massa e vão embora. E o meu bolo não é fofo. Então, por favor, agora, só uma dica caso aí na sua cabecinha esteja passando assim: então, se eu quero que o meu bolo cresça, eu vou colocar mais fermento, ele vai crescer mais. Pessoa, por favor, não. Fermento tem limite. A gente não pode mudar os ingredientes de uma receita. As receitas são equilibradas. A relação entre a umidade e a farinha importa, é isso que dá textura no seu bolo. E a quantidade de fermento também. A quantidade de fermento para uma massa é pensar em relação às características dessa massa. Por exemplo, bolos de chocolate, os meus bolos vão 6 gramas de fermento para um bolo médio. O bolo de limão vai 10, é quase o dobro. O dobro. O bolo de cenoura também vai bastante. Por quê? São massas pesadas que precisam de mais força para crescer. O bolo de limão é o fato dele ser um cítrico, como o bolo de laranja. Eles precisam de mais fermento porque o cítrico, ele meio que bloqueia a ação do fermento. E aí o fermento não cresce do mesmo jeito. Se você não sabe de tudo isso, não tem problema. Se a receita é boa e equilibrada, siga a receita. O que você não pode fazer é aumentar ou diminuir porque você acha que deve. Ok? Confie na receita. Se por acaso você aumentar o fermento de uma receita que não precisa, como um bolo de chocolate, ele ferve e faz assim para fora da forma, ó. Ele espuma e cai todo para fora da forma, porque foi fermento demais e ele reage demais.
De novo, você não precisa saber disso. Quem fez a receita sabe, é só seguir, beleza? É só não alterar. Não faça isso. A gente ainda vai ter uns vídeos aqui onde eu vou fazer uns testezinhos com vocês e a gente vai fazer os bolos com várias quantidades, a mesma receita com quantidades diferentes de fermento, só para vocês verem a cara que fica da coisa. Forma totalmente untada, eu unto só com óleo, porque o trigo gruda a massa e ela não cresce bem. Eu prefiro só óleo para o bolo deslizar. E eu vou pesar aqui com vocês, vou tentar até pesar para vocês. Ó, vou deixar a balancinha assim, vou zerar ela e aí a gente vai ver quanto deu de massa. Bora lá? ,480 gramas, ó, pouquinho mais do que eu imaginei. Agora ele vai pro forno. Ele vai pro forno médio, que é 165 graus. E ele vai assar de 20 a 30 minutos, tá? Por volta de 25 é o ideal. Eu vou falar do forno, preciso só ligar aqui e vou falar do forno. E vou falar por que não estava ligado. Bom, confeiteiro, quase que eu tenho vontade de sentar, de tão longo que pode ser esse papo de fornos. Mas eu vou falar pelo menos o básico para você, porque eu acho que você não sentou aqui para ver eu falar de forno. Você sentou aqui para ver eu fazer ganache e eu vou fazer ela agora. A questão do forno é a seguinte: fornos são tipo assim, igual filho, cada um tem um, cada um tem o seu, cada um tem uma característica. Forno é meio assim. Os elétricos são os mais estáveis, então você programa a temperatura. Mesmo assim, no meu forno a gás, o 150 assa bem um bolo. 175 já é muito alto, é o limite para um bolo. No meu elétrico, 150, o meu bolo demora 2 horas para crescer e fica branco. E isso não é bom. O bolo tem um tempo certo para crescer. Olha só, ele tem que aquecer. Quando chega a partir de 50 graus, aquele fermento químico que a gente estava falando começa a reagir mais. E aí ele vai soltando bolhas, 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 bolhas. Só que a massa, ao mesmo tempo, tem que assar para que essas bolhas fiquem presas nessa massa. Se a massa assa muito devagar, o bolo cresce, ela vai formando bolhas, só que as bolhas vão indo embora. E aí, além disso, ele demora tanto para dourar que você vai deixar ali tanto tempo assando, porque ele está muito baixa a temperatura, que o bolo vai ressecar por fora antes de dourar. Isso é uma desidratação, é isso que a gente faz com suspiro. Não é isso que eu quero nesse bolo. Ao mesmo tempo, eu não posso fazer o contrário. Se o forno está alto demais, o bolo doura e queima antes de cozinhar por dentro. Então, pessoa, se você um dia pegou um bolo, ele estava assim lindo, aí você falou, ele está pronto, aí você abriu e ele fez... É porque ele não estava. Ele estava cru por dentro, porque o forno estava alto demais. Então, apesar do termostato, do botão... Nem todo forno tem termostato, a primeira conversa é essa. Mas eu já vou resumir isso. O forno elétrico tem termostato. Ele realmente mede, ele afere a temperatura. Então, apesar do termostato estar 175, fica atento. Se um dia você fez bolo nessa temperatura e ele ficou dourado por fora e baixou quando você tirou, ou seja, estava cru por dentro, o forno está mais alto do que ele está dizendo. Faz mais baixo. Não interessa se no botão vai estar escrito 130. Se você já tentou a 175 e estava quente demais, tenta 140, tenta 130. Provavelmente você vai dar melhor. E provavelmente ele não estava a 170, tá? Se ele estava, ele teria assado corretamente. Fornos a gás, normalmente fogão comum, tem um botãozinho lá desenhado os números, não tem? Da temperatura? Gente, é mentira! Eu não queria contar, mas contei. Não, eu queria sim. Quero que todo mundo saiba. Por quê? Porque o seu forno, se ele é um modelo mais simples, ele não tem o termostato, é uma coisa mais cara, um item, é um acessório, é igual carro, quanto mais acessório, mais caro fica. Se o seu fogão tem muitos acessórios chiquérrimo, ele vai custar mais caro. Fogões mais simples não tem termostato, o que ele tem é um botão te dando uma referência da temperatura conforme a chama. Isso é uma válvula, é mecânico. Ali mexe, enquanto mexe ali, o gás vai sair mais ou vai sair menos. A abertura do gás diminui ou aumenta. Só isso. Aumenta a chama, mas na verdade não tem nada medindo a temperatura do forno. Aí é pior ainda, a temperatura é aproximada, beleza? Então se você usa forno a gás comum, a temperatura é aproximada. A minha dica que vai ajudar você
Quando a gente trabalha numa confeitaria profissional, como eu tenho um forno aqui enorme de pedra que mantém a temperatura por muitas horas, ótimo. Eu ligo o forno, começo a fazer bolo, eu passo o dia inteiro abrindo e fechando, ponho uma massa, tira outra, porque ele assa 20 bolos ao mesmo tempo. Eu ponho 5 de um sabor, 4 de outro, 3 de outro, um tá pronto, ponho o outro. A temperatura se mantém estável por conta do tamanho dele. Ele é gigantesco, ele ocupa quase metade da minha cozinha, mas o forno de casa não, ele é pequenininho e ele não tem nenhuma pedra que vai manter a temperatura dele. Ele é metal, ele troca a temperatura com o ar muito rápido. Isso quer dizer que se você abrir o seu forninho, olha o tamanho deste bebê. Se eu abrir esse bebê, sabe o que vai acontecer? Ele esfria imediatamente, porque ele é muito miúdo, ele não tem nem como manter a temperatura dentro dele e nem espaço para guardar ar quente dentro dele, percebe? Então é diferente. Quando eu faço aqui, eu tenho que fazer numa temperatura estável. Se eu tenho dúvidas, pensa que você não está no forninho elétrico, você está lá no seu fogãozinho. Você tem dúvidas se a temperatura do seu fogão é a mesma que está desenhada no seu botão. Comece com ele desligado, e foi por isso que eu fiz isso, para lembrar de falar isso para vocês. Comece com o seu forno desligado, porque a tendência desses fogões é soltar mais gás, então a tendência é a temperatura ser maior do que está mostrando no mostrador, não menor. Quando você ligar o forno, até ele aquecer, ele vai... Esse caminho dele ir aquecendo vai fazendo a sua massa subir e crescer junto com ele. Quando ele está estável, a sua massa já está dourando. Gente, 99% das vezes isso é muito melhor do que você deixar ele pré-aquecido. Porque pré-aquecido, como todo mundo fala, para assar bolo tem que ser forno pré-aquecido. Ótimo, se você tiver um forno estável e profissional. Você tem? Parabéns! Eu não tenho na minha casa, então é assim que eu faço o bolinho. A gente vai ligar o forno na hora de pôr a massa. Se você tem um forno estável, ótimo, mantenha ele sempre na temperatura, que o seu bolo já vai entrar na temperatura certa, ele vai assar muito mais rápido e vai dar tudo certo. Agora, se você não tem, esse é o melhor caminho. Pode acreditar, se você não acredita, testa. Testa, confia e me fala se eu tô tão errado assim no que eu tô dizendo pra você. Bom, eu ia falar só um pouquinho de fornos, né? Eu acho que eu vou ter que fazer uns cortes nesse vídeo. Vamos pra ganache, agora. Finalmente chegou a hora dessa cobertura, né, galera? Finalmente. Cidreira aqui, chocolate aqui. Vou fazer com vocês e vou conversando com vocês enquanto preparo. Primeiro do preparo, porque eu ia falar da diferença da trufa e da ganache. Basicamente, a trufa é o nome do doce. O docinho enroladinho a gente chama de trufa. A trufa mesmo é aquele doce de chocolate, aquela massa meio disforme, que a gente polvilha no cacau, a gente passa no cacau. E aí ela fica assim, aveludada, marrom. Isso é uma trufa, porque ela lembra a trufa negra, o tartufo em italiano. É aquela trufa escura que nasce nas raízes dos pinheiros, que dá um sabor super especial, uma especiaria. É um fungo, né, como um cogumelo, usada muito na gastronomia. Por conta da bolinha se parecer com uma trufa, é que a gente chama ela de trufa. A trufa, então, é o nome do doce. Só que a gente faz todos os cremes de chocolate com líquido, ou seja, todo o creme de chocolate, porque a partir do momento que você mistura líquido, já é um creme, já não é mais chocolate puro. Isso quer dizer que quando esfriar ou gelar, ele não vai virar uma pedra, virar uma casca. Ele vai sempre ser um creme. Ele pode ser um creme mais mole ou mais duro, mas vai sempre ser um creme. Esses cremes são chamados de ganache. Ganache, por definição, é uma mistura de chocolate com um líquido, formando uma pasta. Não é verdade que ganache tem que ser feito com creme de leite. E eu vou ensinar agora uma ganache sem creme de leite. Por quê? Porque não importa o líquido que você usa. Claro que quanto mais gordo esse líquido for, mais brilhante a sua ganache vai ficar. Mas se você fizer, por exemplo, uma trufa de cidreira com creme de leite, você vai tirar o gosto da planta. Então a gente tem que valorizar e tentar puxar o máximo possível o sabor dela. Gente, diferente de preparações com óleo. Toda planta que tiver oleosidade fica melhor diluída no creme de leite, tá bom? Esta não é o caso. Então, a trufa é o doce, aí a gente acaba chamando aquele creme de trufa, mas na verdade os cremes são uma ganache. Isso aqui é uma ganache de erva cidreira que a gente está preparando. Para essa receita,
que vai exatamente para cobrir um bolo médio, que é o que a gente está assando, eu vou usar 200 gramas de chocolate branco. Eu já compro ele em Dragias, é mais fácil de derreter. Chocolate nobre, ok? Chocolate de boa qualidade. E vamos usar 60 gramas de suco de cidreira concentrado. Para esse suco, eu vou bater a cidreira com água. Porém, 60 ml não bate no liquidificador, é muito pouca água. Ele voa para todo lado e não bate. Então eu tenho que bater no mínimo 250 ml, que é o que eu faço numa receita de 1 kg de chocolate, porque aqui eu faço de 1 kg, de 1 em 1 kg. Só que eu vou fazer? Eu vou fazer o líquido para 1 kg, mas eu vou preparar com vocês só 200 gramas. Então eu vou tirar 60 gramas do extrato pronto. 250 ml de água. A quantidade de líquido pode variar conforme o tipo de chocolate que você tem, tá? Então, minha sugestão é que você teste com 200 e depois, se precisar, você vai pondo um pouquinho mais de água. E aqui nesses 250 ml de água, eu vou colocar 60 gramas de cidreira picada. Eu já congelo ela picada. Então, olha a grande dica de ouro também. Ó, gente, eu demorei um tempão para descobrir isso, hein? É verdade. Eu colhia a cidreira e usava, tinha plantado aqui. Só que hoje a gente vende isso numa quantidade que eu não consigo mais dar conta de produzir cidreira aqui no meu quintalzinho. Eu tenho 2 produtores rurais de quem eu pego cidreira e na minha casa eu tenho 8 pés de cidreira. Então, enquanto um está sendo cortado, o outro está no tamanho médio e assim eu vou fazendo uma cadeia. E assim eu tenho abastecido a bolo de mesa. Mas se eu deixar na geladeira, até o final de uma semana, ele amarela. Aí ele perde a cor verde, aí eu perco a cor da minha ganache. Então, quanto mais fresco a erva que você escolher para fazer, melhor. Algumas não têm cor, como canela, algumas especiarias, a cor não vai nos importar. Algumas a cor vai. Quando a cor nos importar, a gente tem que manter ela mais fresca possível. O jeito melhor é congelada e eu já tentei congelar o extrato, também não dá certo. Hoje eu vou usar só 60 gramas. O que eu não vou usar, ou eu faço um suco e todo mundo toma suco e dorme, ou a gente vai fazer outra coisa. Joga fora, porque guardar não adianta. Amanhã ele oxida e tá preto, marrom, sabe? Fica feio, não dá para usar. Não dá também para congelar. Para guardar, a melhor forma é congelar a folha fresca, igual eu fiz aqui. Eu colho, lavo as folhas, seco e aí eu já pico com uma tesoura. Em pedacinhos assim, ó. Mais ou menos, tá vendo? Por quê? Porque a cidreira é uma fibra muito dura. Se você puxar assim, você não arrebenta ela. Ela é extremamente resistente. Então ela engasga na hélice do liquidificador e ela não dá para usar. Você vai ter que tirar ali, às vezes até queima o liquidificador. Então o melhor jeito é você picar ela assim. Voltando ao assunto, tem 60 gramas de cidreira picada. Olha quanto é, gente. Olha quanta cidreira. Vai então 250 ml de água, 60 gramas de cidreira picada para 1 kg de chocolate. Isso aqui não tem como fazer de outra forma, tem que ser no liquidificador. Ele vai bater de 2 a 3 minutos, até isso daqui virar uma coisa tão miúda que parece um pó. Aí sim a gente vai coar. Só assim você consegue tirar um suco extremamente concentrado. Se ele não for muito concentrado, quando misturar com chocolate branco também não vai dar gosto de nada, nem cor, nem sabor. Enquanto isso aqui bate, eu vou derreter o chocolate. Eu vou no micro-ondas de 10 em 10 segundos, 20 em 20 segundos, ponho, mexo, até ele derreter completamente. A hora que ele estiver derretido, que isso aqui estiver batido, tá pronto pra gente misturar e preparar a ganache. Bora que bora? Olha que coisa mais linda. Eu vou pegar um potinho e eu vou coar esse suco aqui para vocês verem. Gente, ele dá um pouquinho mais do que os 250 gramas, porque tem o peso da água da cidreira, tipo assim, do extrato da própria folha, sabe? Que a gente tá usando. Então ele vai dar por volta de 300 ml de líquido. Então a proporção, só para você ter uma referência na cabeça, é um pouquinho menos de 1/3. Essa é a proporção para uma ganache de chocolate branco ficar na textura cremosa de cobrir bolo, tá? É mais ou menos 1/3. Então para 1 kg de chocolate são mais ou menos 300 ml, gramas, no caso eu peso, de água.
Olha que lindo que fica, gente. Eu aperto aqui bastante, aperto bem mesmo. E olha o verde escuro que a gente tem aqui. Eu vou mostrar pra vocês assim que eu conseguir terminar de apertar. Eu deixo, ó, dica, eu deixo essa borra aqui, ó. Que se eu precisar de mais um pouco de água, eu ponho um pouquinho de água, mexo e espermo de novo. Eu tiro um pouco mais de suco, eu não ponho água pura, tá bom? Quanto mais suco de cidreira, mais saborosa vai ficar a sua ganache. Então, voltando no que eu tava dizendo, a proporção é importante. Cada tipo de chocolate precisa de uma certa quantidade de líquido. Só para você ter uma ideia, o meio amargo é 1 para 1. 1 quilo de chocolate, 1 litro de líquido. Se for creme de leite, é 1 quilo. Se for água, 700 ml, ele vai menos, porque a água é um líquido menos denso, ela lava mais o chocolate. Se for o creme de leite, que é um líquido gorduroso, pode pôr mais. Então, o tipo de líquido que você coloca e o tipo de chocolate, que é uma relação entre gorduras também, porque o chocolate é basicamente a gordura, é o que vai mudar numa ganache. Mas ganache de enrolar seria mais difícil ainda de fazer. Você teria que usar muito chocolate para pouco líquido para ela dar um ponto de enrolar, principalmente se ela for branca. O chocolate branco é o mais sensível, nessa mistura aqui é o que mais vai ficar mole. É o que mais vai ficar mole em contato com a água, ou com o líquido, ou com o creme de leite, seja qual for. Champanhe, café, chá de canela, né? Vamos começar a pensar vinho. O líquido que você quiser fazer a sua ganache, ele vai ser mais sensível, então tem que ser aos poucos, tá bom? Ó, então agora eu vou tirar o meu fouet, eu vou zerar minha balança aqui com vocês e eu vou ver, aqui tem um suco bem concentrado, confere, acabamos de coar. Eu vou colocando até dar os 60 gramas, mas eu vou colocar 50, um pouco menos. E eu vou colocar os outros 10 se a gente achar que vai precisar mesmo. 56, já foi praticamente a 60, né, gente? Tomara, então, que a Tati não tenha errado a receita. Porque se ela errou, não vai dar certo. Mas não tá errado não, porque a gente faz isso todos os dias. Olha só. Mexe. No começo vai parecer que ela tá endurecendo o chocolate. São as moléculas de gordura de chocolate brigando pela água. Mas como você pôs água suficiente para todas elas ficarem felizes, elas já vão parar de brigar e vão ficar distribuídas homogeneamente. Olha a cor desta ganache. Vamos lá, raspando bem as laterais do seu bowl, do seu vidro, para não ficar chocolate branco, porque os pontinhos de chocolate branco aparecem afinal, né? Olha que linda, gente! Agora, ela precisa de 2 a 3 horas de geladeira para que ela adquira a consistência correta. E aí ela vai ficar mais cremosa e a textura exata que a gente quer para preparar a nossa cobertura. Enquanto isso, o bolo esfria, a ganache gela. Daqui a pouco a gente se vê e vai cobrir e provar essa delícia. Agora é a hora boa, a hora de provar. A gente falou de preparo de bolos, de ação de fermento, de forno, cocção de bolos, e falamos do preparo de ganaches, que são cremes de chocolate. Aromatizamos a nossa com esse suco concentrado de cidreira. Comentei com vocês que vocês podem pensar em qualquer água, qualquer líquido na mesma proporção. Se for usar creme de leite, pode ser até um pouquinho mais do que a quantidade que eu usei de líquido, porque o meu líquido foi à base de água, não à base de gordura, tá? Mas pense que essa é uma boa relação. Uma quantidade, 1 quilo de chocolate branco para 300 ml ou gramas de líquido. Vai dar uma boa ganache cremosa para você. Se depois de fria, depois do descanso de 3 horas, você achou que ela tá muito dura, pode pôr um pouquinho mais de líquido, dá uma mexida, ela já fica cremosa na hora, você não vai ter nem dor de cabeça. Mas eu acho que isso não vai acontecer. A tendência das ganaches brancas é ficar mole demais, não dura demais. A gente vai provar esse bolinho delícia. Olha como ele sai facinho, desmoldante gruda bem pouco. Vou pôr nesse prato que eu tinha na inspiração limão siciliano. Eu e toda a Itália, né? Como os italianos gostam de limão siciliano, é impressionante. E olha a nossa ganache, gente. Olha isso! Não é linda? Oh, ela é verde, gente. Ó, só para vocês saberem, já tentei fazer com hortelã, não dá certo, pessoal. A hortelã, ela oxida depois de pronta, mesmo na gordura.
mesmo numa massa de chocolate. Ela vai oxidar e ficar preta, fica feio. Então, assim, tem coisas que não dá para usar. A cidreira não, ela é verde e saborosa, então ela dá cor e sabor. Vou usar toda, né, gente? Já que nós estamos aqui, por que não? Eu ainda vou pôr uma raspinha de limão para complementar a decoração desse bolo lindo. Eu sei que o limão é o siciliano, eu usei um pouquinho, mas eu achei que o verde do limão Tahiti ia ficar tão lindo no verde, verde com verde. Eu acho tão chique esse monocromático. Podemos agora? Podemos agora? Sim! Oba! Vamos provar o bolinho? Ó, vamos lá, vou cortar ele. Oh, meu Deus. Tá bonito, gente? Só não sei se vai ficar em pé. Acho que vou ter que deitar. Ó, fofíssimo, levíssimo. Ai, gente, o que falar? É muito bom. É bom mesmo. É bom mesmo. É bom porque a ganache é deliciosa, ela é fresca, ela não é enjoativa. Aí no bolo fica delicioso. Então assim, é um espetáculo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu compartilhei do fundo do meu coração, com todo o carinho, a receita mais vendida aqui da minha loja. Fui eu que ajustei e criei a receita para ficar exatamente como eu queria. Para ficar dessa cor, sem usar corantes artificiais, porque aqui na loja a gente só usa, como vocês viram, tanto no bolo quanto na cobertura, saborizantes naturais, e para ela ter cor e sabor. Então nenhuma receita que eu fiz com creme de leite deu certo, nada dava a textura, a cor que eu queria, nem o sabor de cidreira. Então foi só esse suco hiper concentrado que eu cheguei nesse resultado, e ela não deixa de ser linda e brilhante por isso, né? Sabe por quê? Porque a gordura do chocolate branco já é suficiente para dar brilho nessa ganache. Façam que vocês vão gostar, é simples, não é difícil. Mais difícil eu acho que é conseguir a cidreira. Acho que vão ter que ir na casa da avó, porque aqui em Campinas eu não acho nem no Ceasa. Eu só acho em casa de pessoas, ou na casa da avó, ou na casa da tia, ou na minha casa também tem, tá bom? Mas ela já tem destino, então não dou nem empresto. Gente, aproveitem, façam para comer, façam para vender, que eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Um beijo grande para todos e até a próxima receita. Vou aproveitar essa outra partezinha desse limão para dar uma dica de ouro para vocês. Quando eu tava falando da polpa da laranja, eu lembrei do seguinte: quando a gente faz coisas assim em grande quantidade, dá muito trabalho ralar a casquinha. Imagina fazer receita de 10 bolos de limão, 18 bolos de limão. A gente faz de uma vez só, bate aqui. É muita coisa. Você tem que ralar 18 limões, a gente não tem nem tempo para isso. Sabe como é que a gente trabalha? Então olha só a dica. Esse aqui é o melhor descascador que tem. A marca dele é Borner. Ele é importado, eu acho que ele é alemão. Gente, isso aqui é de ouro, isso aqui dura anos, anos, anos. Na sua casa vai durar a vida toda. Aqui na loja a gente troca a cada 2 anos. Vale muito a pena, porque ó, ele corta, olha o tipo de casca que ele tira, ó. Vou encostar aqui e vou puxar. Olha isso, gente. Vou pôr aqui no branco, ó. Fino, completamente só a parte de fora, finíssimo, sem a parte branca da fruta. Olha aqui. Tira uma casca, que é um papel. Eu não conheço outro descascador que trabalhe tão bem quanto esse. E é isso que eu faço aqui. Em vez de ficar raspando uma por uma das frutas, eu peso a quantidade. Vai 5 gramas por bolo, então eu vou fazer 10 bolos, vou precisar de 50 gramas. Eu descasco 1, 2, 3, 4 limões e vou pesando até dar 50 gramas de casquinha assim. Sabe por quê? Porque eu vou bater essa casquinha no liquidificador junto com os líquidos da receita. E aí tudo vai ficar batidinho, o cliente não tem nem como ele perceber que tem outro tipo de casquinha ali, que não seja ele só vai perceber o sabor e vai perceber os pedacinhos amarelos. Para o cliente tanto faz se é isso ou se é isso. O que importa é não ir a parte branca. Então isso aqui funciona muito bem, é uma dica de ouro, a gente usa aqui. Eu espero que ajude vocês quando estiverem fazendo bolos em grande quantidade.